isso, hein? Isso aí tem lei. Você pode até ignorar a Anvisa, mas o promotor vai ter que explicar para ele que estava tudo certinho o que você quis fazer. Tá? Então, vamos com cuidado com essas coisas, porque elas existem, todo mundo sabe fazer isso. Nas empresas grandes já se faz, em barco, essas coisas já é feito. Mas tem que gerenciar tudo isso. Tem que gerenciar. Sistemas de infiltração, tem que gerenciar. Né? Essa é uma coisa interessante. Ó. Nós vamos começar a ter sistemistas. Sistemistas é uma palavra estranha, né? Mas quer dizer o seguinte, ó, a indústria automobilística, ela de montadora, ela usa empresas que fornecem sistemas prontos. Então tem o cara que fornece o motor, o outro fornece a cabine, monta a cabine dentro da fábrica dele, aí vai montando, ele é um montador de carro. Vai acontecer a mesma coisa na construção. Essa aqui é um sistema, né, que a Geberit desenvolveu lá na Europa, quando fizeram os retrofit. Os retrofit da Europa foram assim, ó, na década de 50, se construiu um monte de tranqueira na Europa porque caiu tudo durante a guerra. Né? Essas edificações, na década de 60, eu visitei a Europa na década de 60, era obra de retrofit para todo lado. A primeira coisa era retrofit de banheiro. Essa empresa era uma empresa que só fazia essa caixinha aqui. Ó. Ela passou a fazer uma parede hidráulica. Hoje ela é uma empresa que controla, a Geberit controla todo o sistema de água, esgoto, né, parte de tubo de plástico, louça sanitária e metal sanitário. Ela virou um monstro na quantidade de produtos que ela conseguiu agregar prontos. Ou seja, nos processos de retrofit, provavelmente é que virá a industrialização da construção. Entendeu? Você vai fazer a industrialização da construção, às vezes, do lado do retrofit, e não do lado da construção nova. E o primeiro sistema que está aparecendo é um sistema, né, você já viu, o professor Vanderlei, é onde você põe gás, energia elétrica e água, tudo num pacotão e encosta lá, liga, você já tem água, gás, tudo controlado numa peça como essa. Né? Bom, aquela complexidade crescente que se procura dar, para dizer assim, na questão da água, ela complica também o restante, né? Complica a energia, etc. Nós não podemos chegar num prédio com gestão de facilities, né? Sei lá. Né? O prédio da Mercedes tem um diagrama desse. Ó. O prédio da fabricante de caminhão, tem 12 mil trabalhadores. Mas você chegar nesse nível, nós vamos chegar lá um dia, mas tem que ir com calma. Alguns condomínios vão mais rapidamente nisso. Os do interesse social, menos, que as pessoas não sabem morar direito em condomínio. Né? O professor Oresco que me emprestou isso, né? Isso é coisa dele mesmo. Né? Mas, na prática, tem que ir com calma com isso. Né? E uma coisa que o professor Vanderlei sempre chama a atenção é que a gente coloca muito foco, né? Nós engenheiros, nós colocamos muito foco aqui no projeto e no custo da construção, mas esquecemos do uso e da operação. Né? As companhias aéreas praticamente quebraram, todas elas, porque os aviões novos, não é que eles eram mais baratos, eles tinham um custo de operação e manutenção muito mais baixo. Aí o que acontece? Você tem um prédio com custos de manutenção mais baixo e o condomínio mais baixo, o prédio vizinho cai de preço. Já perceberam isso? O cara cai fora. Vai mudando. São Paulo tem 40 mil condomínios. O que você acha que vai acontecer com os 40 mil condomínios quando popularizar um condomínio com medição individualizada de água? Você vai ficar lá pagando mico? Então, esse é um processo de mudança muito interessante e que a gente já tem que um pouco pensar nessa construção. Né? Já vou finalizar aqui, dizer que tem que pensar na tecnologia acessível, capacitação do usuário, a qualidade. Essa história de botar a estação, botar um pedaço da cidade dentro do condomínio, eu acho que não vai dar certo. Só que eu vi lá no Rio, lá no Pantanal, perto do Pantanal, um conjunto desse aqui. Não operam isso nem na Barra da Tijuca. Não vão operar. É difícil operar isso. Não é que não funciona. Precisa de engenharia para operar isso. Esse parece o telhado lá
da Mercedes. É um conjunto habitacional, né? Cheio de coisa lá em cima. Tudo bem, mas tem que olhar esse lado da operação e manutenção. E eu queria, finalizando, né, já dizer assim, que eu recomendo, né, nós todos, né, e estou colocando foco na CEBIC, um novo olhar para essa questão aqui. A questão da sustentabilidade é uma forma importante de nós que nos juntamos aqui em volta da CEBIC, trabalhar duas questões, o conhecimento e o relacionamento. A marca CEBIC, ela é essencialmente isso, ó, conhecimento e relacionamento. E, principalmente, melhorar o nosso relacionamento na minha vida, que é introduzindo o usuário, né? Nós temos que recomendar soluções que sejam confiáveis, porque as pessoas vão acreditar naquilo que a gente fala. Para isso, a gente tem que ter precaução do que vai fazer. E as tecnologias levam ao uso potencial, né? A economia potencial, mas o que é sustentável e durável é o uso que vai ditar, né? Quanto ao uso, nós temos que pensar que elas são pessoas e não cobaia nem refém, né? Não são. O PBQP faz parte disso, né? Ele tem lá o SINAT, que trabalha exatamente a precaução. Se quiser entrar pela janela, pode, cai fora, porque você não vai botar a confiança da pessoa em você, não adota aquilo. Se você não passa por um processo que você confia, sai fora, né? PBQP, né, vocês conhecem, lá dos PSQs, 6 deles são da água, né, 25%, que é a indústria da água, toda ela funcionando. Tem até de aparelho economizador, né? E tem altos graus de eficiência, né, os estudos laboratoriais, vou passar isso aqui, você já conhece, né? Isso aqui é só bolinha, não é nada sério, né? Não é caroço. É que nós trouxemos, no dia 12 de setembro, sei lá, um ano depois que tinha caído os prédios, nós entramos com isso aqui no Brasil, foi um inferno, né? Lá de Nova York. Bom, também, olha, perda de carga de chuveiro, a torneira sai água do lado, essas coisas todas, é qualidade. Qualidade também é uso racional de água, né? E isso é bem pesado, nós fazemos um trabalho grande nisso, essa indústria está bem estruturada. E finalizando, finalmente, definitivamente, eu queria citar aqui um trabalho interessante desse senhor aqui, é um professor de Harvard, ele publicou esse artigo aqui no Valor Econômico, se vocês quiserem, eu tenho o meu e-mail lá, eu posso passar o coisa inteira. Mas é uma reflexão sobre inovação. Ele queria escrever um livro sobre inovação, aí ele fez uma consulta, depois ele escreveu um artigo, dizendo assim, que tem 250 livros sobre inovação, só no endereço que ele pegou lá, com 37 mil textos. Nos últimos 3 meses. Então isso é uma moda, todo mundo fala em inovação, todo mundo, virou um clichê. Que na realidade a inovação tem 3 tipos. A inovação na eficiência, que é o cara trabalhar a qualidade e produtividade. Um pouco aquilo que foi conversado hoje de manhã, o que nós já fazemos no PBQP, a gente inova. Todos aqueles programas, aqueles PSQs, é uma relação não business to business, é business to consumer, que é completamente diferente de etiqueta, de selo, não tem nada a ver com isso. Isso é entre o usuário. E esses programas, eles estão constantemente sofrendo evolução. A inovação sustentadora é aquela que transforma alguma coisa que já é boa, um prédio no centro do Rio de Janeiro já é um prédio bom, num prédio melhor. O que ele é melhor? Quando se faz um retrofit nele. Então, isso vai ser um grande negócio da construção. A inovação sustentadora, transformar prédios. E a inovação de ruptura, essa que eu acho que não acontece na área da habitação social, que é as cidades, né? E eu vou usar aqui, eu não concordo muito que é coisa cara para coisa mais simples. A inovação de ruptura é aquela inovação que transforma o mundo, aquilo que muda, né? A gente não pode concordar totalmente com o que esse senhor fala, mas vamos pensar na Escola de Sagres. A Escola de Sagres foi criada pelo infante Dom Henrique, chamado O Navegador, que desenvolveu a caravela de 3 mastros, com velas latinas para navegar até contra o vento, para dar a volta na África. Ele queria descobrir a latitude na qual dava passagem. Então os caras vieram descendo contra o vento, porque o vento só sobe,
vieram contra o vento, demoraram 50 anos para descobrir a passagem. E isso é a história da caravela, né? Esse era um navio do Mediterrâneo que era de remo. E isso aqui não adianta fazer remo de fibra de carbono, não adianta. Tem que fazer outro produto, entendeu? Porque esse aqui não navega com vento. E navega onde não tem vento. Então não adianta. Isso aqui não vira isso. Isso aqui não adianta ser fabricado e depois tentar vender. Você tem que mudar primeiro. Isso é uma criação de uma escola. É o que nós temos que fazer com o sistema, por exemplo, de saneamento. Nós tentamos lá uns 10, 20 anos vender isso aqui, ó, no Brasil, um sistema de esgoto sanitário que não fosse o projeto de 1850. Ele continua sendo de 1850. Esse aqui é o projeto novo. Todo ele estanque, etc. Não conseguimos vender. O único lugar que nós conseguimos vender foi lá na tua terra, em Jurerê Internacional, que foi um argentino que comprou e botou lá. Aquele conjunto foi um argentino que fez. Mas a parte que a Casan aumentou, ela botou a senzala lá de novo. Tem que botar a senzala, né? Então era isso, ó. Nós temos que mexer com o saneamento no Brasil. É assim que se faz saneamento, ó. Lá em Estocolmo tem um monumento ao nosso trabalhador. Tem um monumento. Você anda na cidade, tem um monumento. Eles não acreditam que a gente... Mas aí ele já está ficando mais bonitinho, tá vendo? Então nós temos que criar algumas rupturas, né? As cidades, elas são o grande problema da nossa moradia social. A gente não tem terreno, os terrenos aumentaram de preço, então a sensação é assim, ó, quem comprou ficou rico, quem não comprou ficou pobre. Vai paralisar o nosso setor. E o fundo de garantia derrete, porque não cobre a inflação, vai agravar mais isso ainda. Então nós temos que abrir o olho. Obrigado, parceiro. Bom, eu queria inicialmente enaltecer a presença do nosso vice-presidente da CEBIC, doutor Zé Carlos Martins, que muito tem nos ajudado nessa comissão, no dia a dia de tocar nossos projetos. E também do professor e doutor Roberto Falcão-Bauer, do Instituto Falcão-Bauer, que também se encontra na sala. Também nos ajuda bastante, é o parceiro nosso, que tem inclusive o prêmio lá do CEBIC. Paceta, eu tiro só 3 observações. Quanto ao uso racional versus desperdício, é realmente absurdo o que a gente coloca quando faz a medição individualizada, o uso racional através dos equipamentos que você citou, como a bacia com 2 botões, a torneira, etc. E as concessionárias conseguem desperdiçar 50% entre a captação da água e a distribuição. Isso é um absurdo que eu faço questão de toda hora reiterar, porque não dá para a gente, setor privado, fazer o dever de casa e o setor público continuar nessa festança e nessa gastança e vir discutir com a gente algumas regras como cobrança e outorga onerosa de água, quando ele não sabe distribuir o que ele faz, que seria o dele. Outro ponto que eu queria colocar é saneamento e sustentabilidade. Todo mundo sabe disso, é muito bonito. Agora vamos separar o que é a coleta do que é o tratamento. Porque eu sei que na maioria das cidades você tem até alguma coisa de coleta, mas não existe o tratamento. E aí não interessa se ela é de 1850, aquela rede, ou é a vácuo nova, como você tem e sugeriu. Interessa que você tem que ter os 2 processos. Porque não adianta só a gente não ver para onde está indo o resíduo. Interessa saber que ele está sendo realmente tratado e devolvido ao meio ambiente de forma correta. E a conquista social que você citou, eu achei bacana esse nome, achei muito interessante com a questão do vaso sanitário. O que eu faço, assim, pleiteio até para a Laura Drabramati, é a questão de que essa seja estendida a todos os outros produtos, dentro do que a gente coloca. Porque aí, de repente, você tem isso na bacia, mas você não tem isso na torneira. E vira a história que você colocou. Como a torneira econômica, tecnológica, ela é mais cara, ela fica na sala de quem usa uma vez por dia e deveria ter consciência suficiente para abrir e fechar. E não nos equipamentos de uso mais popular e de uso de massa. Então, passando disso, o que é que a gente precisa? E aí eu vou resumir logo os 3 painéis para a gente colocar para os nossos debatedores aqui, moderadores. Ousadia e criatividade. Eu acho que é a palavra que a gente tem que colocar para todos os senhores, não só para os 3 crânios que vieram ilustrar 3 casos práticos de medidas mitigadoras e que resolvem, em parte,
e no seu todo quando colocadas em prática. E eu deixaria só a provocação, Lambert, quando a gente fala de toda a envoltória que você colocou, me ficou só uma dúvida, quanto o sistema construtivo podia impactar nisso? Ou seja, de repente misturar um pouco do que o John falou com o que você colocou na envoltória. Você falou da como, mas não falou do sistema construtivo, é uma questão para você depois responder. De imediato, doutora Salete, Ministério das Cidades, nossa parceira, que aqui eu queria mais uma visão de governo mesmo, dentro do que a gente viu e dentro do que a gente falou na introdução, de que nós temos que evoluir o produto, independente da questão filosófica só do custo e do dia a dia do material. Vamos evoluir para o cliente e para o ciclo de vida. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer, Zé Antônio, pela oportunidade de estar aqui com vocês e, nesse momento, eu vou tentar fazer, não seria fácil para mim agora aqui concordar com tudo que foi exposto e ficaria morno, né, o discurso. E eu vou aproveitar ao contrário, vou tentar complementar, porque acho que todos nós aqui assistimos 3 brilhantes exposições e qualquer conhecimento técnico meu aqui não vai agregar em nada, porque eles são especialistas, né? Eu acho que, como governo, primeiro que eu gostaria de parabenizar a CEBIC por ter essa iniciativa. E, se tiver êxito de conseguir um documento, né, no sentido de uma proposta detalhada e estruturada, e isso eu estou aqui falando em nome da Inês Magalhães, né, a secretária nacional de Habitação, levar essa proposta ao governo para que a gente possa efetivamente analisar, né, Clóvis, a viabilidade de se incorporar essas contribuições no Minha Casa Minha Vida. Então, eu vou iniciar pelo que poderia ser o fim da minha fala, né? Mas, antes de mais nada, eu acho que é importante que a gente tenha claro algumas questões que são problemas institucionais também. E eu estou aqui na frente eu vou incluir o Paceto nos professores aqui. Estou na frente de 3 debatedores aqui que são especialistas, e o governo também tem dificuldades, que é o seguinte: hoje nós temos uma oportunidade de conseguir trabalhar em parceria com o setor privado e a academia, mas isso nem sempre é fácil. Por quê? Porque muitas vezes, né, os acadêmicos querem fazer as suas pesquisas individuais e lá pega a bolsa, pega o recurso da financiadora, tal, mas isso nem sempre vem ao encontro de uma necessidade maior da sociedade. Então, hoje a gente tem essa oportunidade, mas nem sempre foi assim. Então, um exemplo que eu vou dar foi a questão, por exemplo, nós recém tivemos agora Rio +20. O Vanderlei estava lá, nos dando também suporte ao Ministério das Cidades. Quer dizer, houveram vários papers que foram debatidos. Agora, para que a gente traga isso, né, para um debate enquanto sociedade civil e isso seja incorporado a uma política pública, é muito complicado. Há 20 anos atrás, a gente não conseguia colocar o conceito de qualidade numa política pública. Agora nós já estamos pulando para a sustentabilidade. Então, a minha provocação é a seguinte: vocês já sabem, né, está aqui na minha testa, defendo tudo isso. Agora, como que, numa meta ambiciosa, numa necessidade que hoje nós temos de erradicar, né, se não conseguirmos erradicar, reduzir muito, né, em grande escala, o déficit habitacional, a gente incorpora todas essas contribuições aqui, muito bem ilustradas, né, na política do Ministério, inclusive citando alguns exemplos que foram aqui bastante destacados, depois o Jean vai poder abordar melhor, a questão, por exemplo, do aquecimento solar. Né? Por que ele foi utilizado de forma, como eu dizer, em larga escala para todas as regiões? Por que isso não foi incorporado de forma diferenciada? Eu pergunto aos painelistas aonde que estavam essas contribuições que não foram
sejam apresentadas também na hora certa, né? Então, mas eu vou provocar. Eu quero fazer a provocação. Senão. No manual do Minha Casa, Não, o do Jean selo Casa Azul tá a deixa eu regionalização. terminar a fala, senão não vai ter graça. Eu quero fazer a provocação. Deixa para criticar de uma vez só, né? As políticas públicas, elas, da mesma forma que na cadeia produtiva existem diferentes opiniões, as políticas públicas também, muitas vezes, são elaboradas em diferentes órgãos. O Lambert sabe muito bem que nós temos todo o processo de etiquetagem feito no abrigo de um ministério que não é o mesmo que o Ministério das Cidades. Então, quer dizer, tem-se que trazer isso para uma política maior. Então, a minha provocação, no bom sentido aqui para a CEBIC, é que se a CEBIC conseguir reunir todas essas contribuições num documento e levar isso de uma forma única, para que o governo incorpore no Minha Casa Minha Vida, aí nós vamos conseguir. Agora, a gente, na garimpagem de cada iniciativa, olha, eu coordeno há 27 anos essa área, gente. Eu sei o que é a dificuldade de fazer com que todos os atores convirjam para uma mesma proposta. Então, quando eu estou aqui, né, falando mais no caso com a academia, que foram os que apresentaram, né, quando nós conseguimos recursos junto a uma FINEP, junto até, muitas vezes, o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, sem ser só a FINEP, CAPES, CNPq, eu acho que essas pesquisas, elas não podem ficar simplesmente para o mérito do professor. Elas têm que ser imediatamente incorporadas, mais do que nunca, a um estudo, a um caso aplicável, né, e que a gente possa agregar, possa multiplicar, que é o que vocês agora estão apresentando. Mas eu comento isso porque, por exemplo, nós estamos agora tentando revisar o SINAT. Como que a gente vai fazer isso? Em parceria com a FINEP e com a rede de pesquisadores. Mas como que está sendo feito isso? Né? Eu tive que ir até a FINEP, buscar, porque estava lá, a rede de pesquisadores pesquisando outra coisa. Entendeu? Do SINAT, mas outra coisa, que não era a realidade da necessidade. Eu cheguei, falei o seguinte, eu digo, meu amigo, não adianta, vocês vão chegar lá na frente num resultado quando o problema ainda está lá atrás. Então, vamos voltar um pouquinho, se localiza, você sabe como é que está o SINAT hoje? Não. Eu digo, então o que adianta continuar pesquisando outra coisa? Então, isso é uma das questões que a gente teria que também começar a interagir mais. Por isso que eu parabenizei, viu, Zé Antônio, a contribuição aqui de vocês. Eu acho que os conceitos, tudo, eu até anotei um monte de coisa aqui, tem alguns itens que eu acho que merecem ser destacados, não foram mencionados, que é a questão das normas técnicas da ABNT, o papel da ABNT. Então, você mencionou muito a questão das esquadrias, mas eu acho que tem que mudar também. A norma de desempenho, vocês citaram, mas eu acho que tem um problema aí crônico, que é, por exemplo, no que ela for exigível, o Minha Casa Minha Vida vai estar exigindo o atendimento. Agora, há quanto tempo está se discutindo a norma de desempenho? Né? E ela não sai do papel. Qual a disposição, aí tem os fabricantes presentes aqui, qual a disposição da indústria e das construtoras de realmente atender a todos esses requisitos que foram tão bem elucidados aqui e que vão gerar sustentabilidade numa edificação e numa cidade. Então, cumpra-se a lei. Nós temos, o Paceto lembrou bem, o Código de Defesa do Consumidor, que exige que atenda a norma. Mas, como é que está? Eu vi que tinha aqui mais alguns parceiros de PSQs que não, né, de repente estão com dificuldades de atender os indicadores de conformidade, mas tem que haver um esforço também do setor. O governo exige, a Caixa Econômica operacionaliza, mas e como é que isso é acompanhado, é monitorado? Então, eu gostaria apenas de também exemplificar o seguinte:
tem sido abordado por vocês a questão do usuário. Né? Quando que é feito, quando que esses produtos inovadores vêm acompanhados de manual? Né? Vocês bem exemplificaram. Então, como é que vai ser isso? Não é só treinar aquela comunidade, né? Mas também isso se renova. Tem que haver todo um procedimento, né, educacional, é claro, que isso vai ser ao longo de um tempo, não vai ser da noite para o dia. Mas eu acho que todas essas inovações, elas levam tempo para serem absorvidas. Isso não é para aliviar a do governo, não. Eu acho que isso tudo tem, sim, um custo que todos têm que dar a sua cota de contribuição. Então, o usuário, nesse momento, eu acho que a nossa maior preocupação está sendo, realmente, como o Pacetto falou, um pouco cobaia. Se a gente colocar determinadas inovações ou determinados critérios de sustentabilidade sem essa preocupação. Com o sistema tradicional, ele já se vira muito bem. Né? Então, nós temos que pensar assim nisso o tempo inteiro. E eu acho que o maior problema que nós temos ainda no governo, estou fazendo uma autocrítica aqui, é a questão da gestão da política pública. Né? Então, isso sim é também, aí eu estou propondo, né, que vocês incorporem, né, no pleito, né, no documento, essa questão da gestão. Porque todas essas contribuições, eu acho que elas podem ser melhor sistematizadas, entregues por esse documento que vocês vão, eu estou imaginando que é isso que vocês vão estar fazendo, né? E elas viriam no sentido de contribuir, né, sendo incorporado como critério. Então, a questão da qualidade não perde impacto. Eu acho que qualidade é sustentabilidade. Então, ela tem que continuar sendo contemplada. Né? A forma, se nós vamos ter um selo ouro, né, como você falou ou não, isso aí para mim é uma questão de meio, né, que vocês podem trabalhar melhor, o Jean pode sugerir melhor, mas incorporar todos esses critérios é fundamental. E aí sim a gente poder apresentar. Não adianta chegar só com a ideia, tem que já chegar com esse desenho detalhado. Então, quais são as regiões, aonde que o aquecedor é pertinente, onde a esquadria tem que ser outra, e não adianta chegar e dizer qual é essa esquadria, se ela não estiver normalizada. É isso que eu estou tentando falar para vocês. Senão, a Inês, nós lá, o Clóvis, nós não temos como exigir algo que não está ainda normalizado. Fica inviável para o governo. Então, foi um pouco o trabalho aí que o Pacetto falou, que tem todo um trabalho de educação. Nós temos que também viabilizar isso institucionalmente. E tem que haver regras, tem que haver regulamentação. Aí, aproveitando a expressão que foi utilizada, nós temos inovações que são incrementais, né, que as que a gente tem feito ultimamente, e tem aquelas de ruptura. Será que para um programa como Minha Casa Minha Vida, a gente tem condições nesse momento de partir para uma inovação de ruptura? Eu não sei. Eu não tenho claro isso. Né? Eu acho que nós já temos uma série de ações que estão sendo implementadas e que a gente não faz? A gente não divulga. A gente não tem comunicação. A gente não encara elas como sendo agregadoras da sustentabilidade. Foi muito bem aqui ilustrado uma série de requisitos que já estão sendo utilizados pela própria Caixa Econômica Federal, pelo PBQPH, e, no entanto, não são mencionados, não por vocês aqui, mas lá fora, né, como sendo critérios de sustentabilidade, ou que preservem o meio ambiente. Então, eu acho que talvez a gente tenha que explorar mais isso, e a própria CEBIC teria condições de agregar. E, nesse sentido, as nossas cidades, aí eu vou só, para concluir, vou terminar dizendo o seguinte, a questão não está só na edificação, mais uma vez. Então, nós temos sim um problema que a gente, no caso do Ministério, tem que encarar,
né, que é a questão dos assentamentos precários. Então, não é só o Minha Casa Minha Vida. Nós temos também toda a parte da urbanização, né, e das áreas de risco. Então, a inovação, ela também tem que contribuir para esses locais onde nós vamos ter que, de repente, ou remover famílias, ou sanear, entrar com saneamento, colocar infraestrutura, fazer, sim, melhorias incrementais nessas edificações. Tá? Desculpa aí se eu me alonguei, mas eu acho que a provocação não é no sentido de que a gente não tem nada a fazer, não. É como que esse documento vai ser estruturado para ser entregue ao governo. Obrigada. Bom, eu acho, Salete, que você está incorporando muito a Inês. Podia ser mais suave, ajeitar mais a coisa. A história de incorporar, você incorporou mesmo. Podia, assim, só 50%, 60%. Mas eu sei que a gente sempre vai ter em você uma aliada. Apesar dessa coisa de boca para fora, mas eu sei que você internamente é sustentável. Fica... Cláudio, vamos lá. Eu quero começar reclamando de ser o último a falar. Não que tenha, já foi muito bem colocado, mas eu acho que enquanto representante da Caixa, e sendo aquele que recebe as ordens do Ministério, eu devia ter falado primeiro, porque aí a Salete agora roubou toda a fala. Porque é muito fácil ficar do lado daquilo que é bom. É muito fácil ficar daquilo que agrega. Então, assim, eu vou tentar ser breve e colocar aqui, dentro dessa fala da Salete, que eu acho que, se eu aprendi bem o que ela colocou, nós precisamos atrelar tudo à agenda do possível, né? E, enquanto Caixa, a gente tem que entender a Caixa ela está atuando no mercado, no Minha Casa Minha Vida, e esse é um momento absolutamente novo para o país, né? Eu acho que o país nunca viveu, em um ano, uma contratação de 1 milhão de unidades com o foco na baixa renda. Então, assim, esse é um momento muito feliz, e eu já estive em N reuniões na Esplanada, mas eu não consegui ver, viu, Zé Carlos, uma discussão tão boa quanto essa que aconteceu aqui hoje, né? De forma que a gente, assim, colocado pela... Sim, e a Caixa está aqui para aprender. Nesse sentido, ela está para agregar, para ver o que é possível. Mas, sim, mas vamos lá. Colocou muito bem, mas aprender dentro da lógica que a Caixa não está no mercado para fazer benemerese, né? A Caixa precisa de resultado. Então, isso está no seu estatuto. Ela não pode fazer nenhum programa a custo zero. Isso não existe. E nós estamos sendo o braço operador de um programa, que é o maior programa de habitação, pelo menos, eu estou fazendo 30 anos de formado, que eu conheço. Pelo menos, o quanto eu vivi, o quanto estudei para trás, eu não conheço nada que teve esse resultado. E esse é um momento muito bom, um momento aglutinador, e esse esforço, eu quero reconhecer esse esforço da CEBIC de trazer debatedores de tão alto nível e assim, ajustados a essa agenda do possível. Que o que a gente viu nessas apresentações são colocações que podem agregar muito de uma forma muito simples. E eu estou vendo um esforço da Salete para que isso seja colocado de uma forma propositiva, serena e que possa avançar. Porque se a gente... Aí o que eu tenho a tentar colaborar dentro desse fórum de tão alto nível, é de que nós temos duas faixas. Na verdade, o programa ele tem 3 faixas, mas você tem a natureza do faixa 1 e todo o resto. E todo o resto nós temos uma atuação que é uma atuação de mercado. E nessa atuação de mercado, as palavras da Salete, elas ganham mais força no sentido que você está com a concorrência ampla. Então, se você não tiver um regramento simples, um regramento colocado, e vou dizer que eu sou, não que eu seja contra a BNT, que nem posso ser, né? Mas que a gente tem que ir além de só se criar uma norma, e se a gente tem soluções que são plausíveis e simples, tem que agregar e ter um pacto federativo para aplicar
esse regramento. Então, eu acho que é isso que a Salete está querendo colocar. Você desculpe, Salete, se eu não fiz entender a ideia. E enquanto Caixa, né, eu tenho orgulho de ser engenheiro da Caixa nesses últimos 30 anos, né, e a Caixa participar de um momento tão transformador na sociedade. Mas tem que ser a agenda do possível, tem que ser a agenda daquela que eu fiquei muito feliz em ver aqui que a gente está preocupado com o usuário. Não basta eu projetar ou eu entregar uma coisa que ele não tem capacidade de usar ou nem entende o uso daquilo. Então, nós precisamos desses debates para avançar nisso, né? Para não ter aquele camarada que acha que o aquecedor solar que está dando choque nele. Né? Ou como a gente vê na Caixa, que nós estamos falando de faixa 1, e isso não é mito, senhores. Né? Muitos não sabem usar o vaso sanitário. Então, a Caixa tem essa questão do trabalho social, tem essa preocupação, não só com o usuário, mas também com o pós-obra, com o meio ambiente, com a sustentabilidade, tem o selo azul, mas não cabe aqui eu ficar fazendo uma palestra de ordem defensiva da Caixa. Vamos ter isso no segundo bloco. Só dizer que a Caixa quer agregar isso, mas de uma forma objetiva, como a Salete tentou colocar, lembrando, senhores, que a Caixa, além de operar, ser a maior operadora no faixa 1, né, que é uma natureza diferente, em que você quase faz uma tutela do mercado, né, daquele que vai receber o benefício, já nas outras faixas, nós temos toda a concorrência do mercado e todos nós aqui temos obrigação de fornecer uma solução que seja capaz de se inserir nessa realidade, não utópica. Basicamente é isso que eu queria lembrar e tentar colaborar. Tá? Obrigado. Não posso lhe caçar a palavra, é o governo. Não, é porque é um debate. Né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho melhor, porque a minha ansiedade, né, de que saia realmente um documento, é assim, vocês não têm ideia da multiplicidade de assim, sugestões e demandas que pipocam lá naquela mega estrutura que é o Ministério das Cidades, que é imenso, vocês sabem o tamanho das nossas equipes. Aí chega desde assim, da presilha que vai fechar a tampa do vaso sanitário até a gradinha na esquadria para a criança não cair, tudo isso querendo ser critério para Minha Casa Minha Vida. Então, essa demanda é fundamental que vocês realmente possam colaborar de uma forma sistêmica, né, para nós. A ideia de chamar vocês aqui era exatamente para assistir. Em assistindo e dizendo que é viável, aí sim será desenvolvido. Zé Carlos, 2 minutos, quer dizer alguma coisa? Eu vejo você meio inquieto. Eu lhe dou 2 minutos de glória, depois a gente vai para o intervalo, porque realmente nós temos que fazer o intervalo até para que os painelistas... Desculpe atrapalhar vocês aí, mas deixa eu dizer, você foi muito infeliz no teu exemplo. Tá? Tenho que dizer isso de público. Que aquecedor solar, CEBIC trabalhou intensamente no assunto, tá? Levou todos os problemas que iriam ocorrer, que ocorreram, tá certo? Que ocorrem, levamos todos eles. E daí, por um determinado dia, nós levamos um susto que sai uma portaria daquele jeito exigindo. Eu só estou te dizendo isso. É padrão da CEBIC ser propositivo. Então, você foi muito infeliz no exemplo que ele se deu, porque se foi um assunto o qual nós trabalhamos violentamente, foi isso. Inclusive, levamos sugestões de tecnologia, levamos uma série de assuntos muito claramente para isso. Então, isso é propositivo. Eu queria parabenizar, na verdade, o Zé Antônio. A ideia desse painel é do Zé Antônio, que ele defendeu lá dentro, que tinha que ser feito. Tá certo? Tinha que ser feito. Lembra disso? Isso mesmo. Numa reunião? Isso mesmo. Entendeu? Então, na verdade, foi a ideia do Zé Antônio, numa reunião nossa do projeto de construção sustentável. Queria parabenizar vocês, tá, pela essa proposição, pela essa disputa, pelo esse tipo de coisa. Mas vamos lá, Salete, mais do que isso. Não simplesmente basta nós chegarmos e entregarmos um papel. Tem que ter a boa vontade do lado de lá de absorver novas coisas. Clóvis, concordei plenamente com você com a tua colocação. Vocês são os executores de políticas públicas, tá certo? Então, essa ideia que todo o pessoal, cheguei depois aqui, que foca no usuário, é a nossa grande preocupação. Desde lá de trás, quando a gente chamou de moradia digna, ou seja, da dignidade para o cidadão, era visando justamente o cidadão. Então, eu quero dizer o seguinte, o Ministério tem que ser muito mais permeável quando a gente leva coisas.
tá certo? Não se preocupando em algumas coisas que às vezes são menores e não se preocupando com o maior. O que você colocou a respeito de norma de desempenho, que, pelo que eu entendi, o Lambert tocou ali no assunto, é a nossa preocupação desde lá de trás, né, Clóvis? Quanto que a gente tocou nisso, para que a coisa seja razoável, entendeu? Que estivesse entre o ponto de equilíbrio, entre o preço e o real conforto, a real necessidade das pessoas. Acho que a gente tem que melhorar a qualidade, tem que fazer tudo isso, mas dentro de padrões. Desculpe só isso que você falou, eu não tive como deixar passar sem falar esse tipo de coisa. Clóvis. E mais do que isso, né? Uma regra que seja entendida pela sociedade e aplicada Perfeito. para todos os entes, Perfeito. todos A os isonomia players. do assunto. A Todos isonomia os do players. assunto. A isonomia do assunto. Que se você ficar pedindo uma coisa só para um player, aí você Não, você viciou claro o que mercado. não. Claro que não, claro que não. Bom, eu tinha prometido abrir para questionamento, mas realmente o adiantado da hora já não nos permite. Como os palestrantes vão ficar aqui, nós temos o segundo painel, eu queria fazer logo o intervalo, e aí na volta a gente complementa. E aí já arruma a sala. E, de repente, a gente vai começando, e quem quiser que venha, nós vamos vamos dar uma invertida, por questões até estratégicas e de voo. Então, eu queria chamar o professor Antônio Macedo aqui para frente. Alessandro coloca a apresentação dele. E logo depois nós teremos a palestra do Jean Benevides, o nosso representante da Caixa Econômica Federal, que eu também convido que sente-se logo aí, que a gente já fica acomodado e não mais interrompe. Obrigado. Credenciamento do professor Antônio Macedo independe de maiores cartões de apresentação. Ecobuilding, coordenador de MBA de Construção Sustentável de IBMEC, professor de Design da Unicid, Arquitetura e Design da Unicid, e eu ainda tinha visto na minha filazinha que era professor da Universidade de Madrid. Fui aluno, né? Sim. Fui aluno. Mas me disseram que foi o melhor. O melhor que pude ser. Acho que sim. Bom, obrigado, Zé Simão. Zé Simão, perdão. Zé Simões. Zé Simão é outro. Zé Antônio. Obrigado, Alessandra, pelo convite de estar aqui, a CEBIC, gostaria de parabenizar a todos, o evento está muito bem montado, acredito que é um sucesso de público e de crítica, certamente, e também pelo seu aspecto qualitativo em relação ao que nós estamos vendo aqui hoje, pelo pude ver da programação prevista. De fato, temos aqui assuntos, temas e profissionais bastante relevantes, competentes, para comentar sobre diversos assuntos. Aqui eu tenho uma missão difícil, eu acho. Bom, eu prefiro, de cara, falar de pé. Vocês me desculpem, ao invés de ficar sentado, eu acho que, ainda mais depois, a essa hora da tarde já, as pessoas estão meio cansadas, né, vieram do café e tal. Então, acho que fica melhor, a gente fica mais à vontade, eu acho, se eu estiver de pé aqui também. E eu quero que vocês também, por favor, se tiverem questões a fazerem, por favor, façam a qualquer momento, porque a gente tem pouco tempo. Então, no debate, Pois é, vamos a gente vamos adianta tocar. o assunto. Se Felipe, for, você apaga esses dois refletores aqui, que eu acho que está influindo muito na apresentação do professor. Além Esses do refletores. Obrigado. Muito bem. O tema cidades sustentáveis tem sido, felizmente, abordado com mais frequência nos eventos aí internacionais, nacionais. Essa é uma questão fundamental, a gente tem visto aqui, inclusive os excelentes palestrantes que me antecederam comentaram bastante bem sobre o assunto, rapidamente, ainda que sim, porque, de fato, as cidades são o nosso habitat. Né? O nosso habitat, quer dizer, o nosso meio não é natural, o nosso meio é artificial, e isso implica em diversas consequências para o meio natural, do qual a gente se beneficia. Então, a gente precisa lidar com isso de maneira inteligente, bem pensada, com outros conceitos que foram, talvez, desprezados antes por outras gerações. Esta cidade que eu ilustrei, que eu usei para ilustrar aqui a imagem, é porque ela é representativa de muitas dessas iniciativas pioneiras para a humanidade. Essa
É uma imagem de Manhattan, Nova York, densamente habitada, densamente ocupada por serviços e infraestrutura, uma cidade que se poderia considerar exceção por vários aspectos. Certamente não é o padrão da cidade americana, definitivamente, é uma exceção, mas é uma referência não só pelo aspecto da sua infraestrutura, pelo fato de ser uma cidade muito dinâmica, rica, em diversos sentidos, mas também pela sua capacidade de inovar. Ainda no século XIX, eles inovaram de diversas formas, com, por exemplo, a construção de grandes pontes. A do Brooklyn é de 1856, está lá até hoje, funcionando da mesma forma. E ela foi construída a cavalos. E ela funciona hoje com carros e trens e caminhões. Muito bem, obrigado. Naquela cidade, no final do século XIX, surgiram a tecnologia do elevador, por Sir Mr. Elisha Otis, o surgimento da tecnologia do ar-condicionado, Sr. Willis Carrier, a tecnologia da iluminação pública elétrica, por Sir Thomas Edison. Aliás, a companhia elétrica de Nova York até hoje é a Edison Company, né, que sempre foi privada desde o início. Esses caras foram contemporâneos, assim, no final do século XIX, e mudaram o mundo. Não é verdade? O elevador, o ar-condicionado e a iluminação pública, o Edison inventou a lâmpada como derivado do serviço de iluminação pública que ele desenvolveu, serviço de distribuição da energia elétrica. Então, e se tornou notabilizado pela invenção da lâmpada, mas, na verdade, o benefício para a cidade é justamente o serviço da iluminação pública elétrica. E, além disso, um outro senhor, um quarto cavaleiro notável, que também mudou o mundo nessa época, que teve Nova York como seu ambiente principal de atividade, foi o Ford. O Henry Ford encontrou naquela cidade o mercado para vender o seu produto, né, o produto da indústria que ele criou. Ele não criou o produto, né? Claro, o automóvel não foi ele que criou, mas ele criou a indústria, né, automobilística, o processo de produção em série, etc. E isso também mudou as cidades. As cidades hoje são projetadas para os automóveis, em muitos casos. E o que a gente está vendo agora, que a gente deve pensar, começar a rever esse processo, é que a gente deve passar a pensar nas cidades sem automóveis. É possível isso? É possível se pensar em cidades sem automóveis? É praticamente impossível na realidade atual. É preciso, no passado não era? Pois é. Por que não nos mirarmos nesses exemplos do passado para buscar referências para o futuro? É isso que a gente vai tentar ver aqui, algumas referências. Bom, de cara, vamos passar a homogeneizar o pensamento em relação ao contexto histórico. As cidades estão aí, são o nosso habitat de fato, mais da metade da população vive em cidades. No Brasil, 85% da população, como é um índice já de primeiro mundo, 85% dos seres urbanos, dos brasileiros são seres urbanos, ok? E o que significa que elas são as responsáveis pelos impactos, pela maior parte dos impactos que a gente promove e provoca. A população cresce principalmente nos países em desenvolvimento. Onde é que é a luzinha do negócio aqui? A maior parte do crescimento populacional está nos países em desenvolvimento. Nós já estamos meio que deixando esse time, né? Estamos deixando essa série B aí do mundo, estamos em vias de nos classificarmos para a série A. Tá certo? É um processo, e claro que isso é um processo, mas a gente já está meio que tirando o pé dessa lama, porque nesse aspecto, por exemplo, nós já não contribuímos mais com o problema. A população brasileira já não cresce mais, praticamente. Então, esse crescimento populacional vai acontecer basicamente em países em desenvolvimento pobres. Os em desenvolvimento ricos já não estão contribuindo mais com isso, entre nós nos incluímos, entre eles nos incluímos. Isso vai significar um crescimento ainda maior do consumo de tudo, porque quanto mais os países se desenvolvem, mais as pessoas consomem bens, serviços, comida e roupa e tudo mais, o que impacta em maiores impactos ainda, o que gera maiores impactos ainda. Portanto, esse problema deve ainda se agravar. E a questão é, será que o planeta tem condições de atender? Já sabemos que não, é preciso mudar os processos, como fazê-lo? É preciso que nós façamos cidades melhores. O que são cidades melhores? São cidades mais cheias de gente ou menos cheias de gente? É uma questão. Segundo a Gisela, mais cheia de gente.
Alguém discorda? Desde que de maneira planejada, ordenada. Ok, perfeito. Que tenha qualidade de vida. Perfeitamente. E a qualidade de vida está relacionada a uma série de fatores. Estamos falando em gente, pensamos em usuário, o Delei comentou, temos que pensar na minha vida. Que vida é essa? Eu tenho empregada? Tinha. Na verdade, em São Paulo, para achar empregada está cada vez mais difícil, porque os empregados não querem mais fazer serviço de empregada doméstica. Depois dessa novela agora piorou. As mulheres querem ganhar R$ 1.500 em São Paulo, você acredita? De carteira, que vira 3, né? Ou seja, inviabiliza, né? E elas levam, tem algumas que levam 3 horas para se deslocar da sua residência ao local de trabalho, que é a residência da outra família. E por isso elas levam 6 horas, na volta demora menos, de manhã demora, leva 5 horas por dia no trânsito. Isso é qualidade de vida? Não pode ser. Não pode ser. Certamente não é esse o meio. Detalhe, de metrô, boa parte desse trajeto, onde tem, acontece que o metrô em São Paulo, é absolutamente insuficiente para dar conta das demandas, em especial, é claro, nos horários de maior concentração. Eu sou um usuário frequente deste meio de transporte, que é o mais energeticamente intensivo que pode haver. Fui usuário ontem, hoje eu vou ser de novo, e amanhã eu vou ser de novo, e domingo de novo, e segunda de novo. Já tenho 5 voos programados nos próximos 5 dias. Nossa Senhora. 4 para 5 dias. Isso significa um impacto elevadíssimo. Muito desses, eu tento conviver com a ideia de que eu faço isso, geralmente, quase sempre, para falar dessas coisas, para gente que quer ouvir essas coisas, e que me paga muitas vezes para isso, felizmente, e que tem, portanto, poder, e tem gente que está interessada nisso, tem poder de multiplicar essa informação, e muitas vezes de atuar de maneira muito direta numa cadeia muito longa, de capilaridade muito ampla, que é a rede da indústria da construção, que é a nossa. Então, esses conceitos, viajar para falar dessas coisas, eu quero, com isso, dormir tranquilo, que eu estou fazendo uma compensação dos meus impactos provocados por essas viagens todas. Certamente, o meio de transporte mais energeticamente eficiente não é esse, o aéreo, é o por trilhos. Então, se as cidades pudessem promover mais transporte sobre trilhos, e eu não estou aqui dizendo que tem que ser metrô, pode ser de outras formas, tá certo? Geralmente, o transporte sobre trilhos é mais energético porque você tem maior capacidade de transporte, você leva mais gente de um lugar para outro com menor intensidade energética. Eu citei Nova York no início porque Nova York é uma cidade de baixa intensidade energética, ao contrário do que pode parecer, para muitos. Se Nova York fosse, como tem quase 10 milhões de habitantes, é uma metrópole mundial, a cidade em si, mas a região é ainda maior, vai para 16, é como São Paulo, mais ou menos, só que é menor, mas São Paulo é ainda maior do que isso. Eles têm se isso fosse considerado, se a região metropolitana de Nova York fosse considerada um estado, o 51º estado dos Estados Unidos, são 50, se fosse 51, ela seria o segundo em população e o terceiro e o último em emissões de CO2. Seria o último em emissões de CO2. E isso está relacionado basicamente ao uso do automóvel, ao baixo uso do automóvel nesse caso. Porque as pessoas, 70% dos habitantes de Nova York não têm carro. E não é porque não possam comprar, evidentemente. É porque simplesmente preferem não usar carro, porque simplesmente não dá para dirigir naquela cidade. Simplesmente assim, porque tem rede de metrô, fácil para isso, para tudo que é lugar. Quase. É bem servido, muito bem servido. Tem mais metrô em Nova York do que no Brasil inteiro. Assim como também em Londres, em Paris, em Madrid. Entendeu? Madrid até é menor do que Londres e Paris, e também tem muito mais metrô que o país inteiro, que o Brasil inteiro. Ou seja, há algo errado, né, que a gente precisa resolver de alguma forma. O problema é que tudo isso consome muita energia. E a maior parte da energia é produzida de maneira não renovável no mundo. Essas cidades todas consomem muita energia. Acontece que nós somos uma exceção feliz, honrosa e motivo de orgulho, exceção, porque nossa matriz é essencialmente renovável. A maior parte da energia elétrica brasileira é produzida em usinas hidrelétricas, 75% hoje em dia. Mas já foi 95%.
já foi quase toda ela. E isso tem diminuído porque nós temos tido que entrar em operação com muitas usinas novas termoelétricas a gás importado da Bolívia, basicamente para a região sudeste, para aqui também, e que é muito mais rápido de se construir, são muito mais rápidas para poder dar conta de uma demanda que é crescente e a proporções superiores ao crescimento do PIB. E se isso vai acontecer nos próximos anos, como nós já sabemos e esperamos que aconteça, o PIB certamente crescerá, continuará crescendo, talvez não a taxas chinesas, evidentemente, mas a taxas brasileiras, o que em muitos aspectos é mais sustentável, por outras variáveis que talvez não cabe aqui analisar agora, mas certamente podemos esperar um crescimento do consumo de energia maior do que o crescimento do PIB. E se a população não cresce mais tanto, ou quase nada, significa que a intensidade energética, a relação entre consumo de energia por população, seguirá aumentando, o que é bom, porque isso significa estar diretamente relacionado à qualidade de vida. Porque quanto maior o consumo de energia per capita, mais bens, mais serviços, mais consumo, mais qualidade. A questão é, qualidade de quê? Qualidade de consumo? A qualidade de vida tem outras variáveis além do consumo, que é isso que a gente precisa abordar. O fato de que a matriz é renovável faz toda a diferença, porque os outros países, os principais consumidores no mundo, têm as suas matrizes energéticas todas não renováveis. Carvão, petróleo, gás representam a maior parte da matriz energética mundial. E a população cresce, o consumo de energia cresce de maneira dobrada em relação ao crescimento do PIB. E se os crescimentos do PIB ocorrem mais em países em desenvolvimento, que precisam mais ainda do consumo, ainda maior o problema. Estão entendendo a relação? Portanto, é nosso dever mostrar para o mundo que é possível. Essa é a nossa missão, eu acho. Quero crer que, assim, o fato do Rio+20 ter acontecido aqui, primeiro a Rio 92, que foi um marco importante para esses assuntos. Foi a primeira vez que a coisa se falou de maneira global, que alguma iniciativa se pensou do ponto de vista global e não setorizado. E o fato da gente estar se juntando, digamos assim, ao time, a Série A, né, como eu comentei, no momento que outros já cometeram erros no passado que a gente pode identificar claramente, então a gente tem uma base, uma matriz energética e uma base natural, de recursos naturais fantástica. Nós somos o único grande país do mundo que tem condição de promover o real desenvolvimento sustentável. Não existe nenhum outro país grande, digo no sentido não apenas geográfico, grande em todos os sentidos. Não há outro país grande no mundo, importante país do mundo, que tenha a condição de promover o desenvolvimento de maneira sustentável de fato. Porque ninguém tem, como nós temos, os recursos naturais tão abundantes. Os recursos, hoje em dia, financeiros já temos também, porque não falta, finalmente, dinheiro, mas hoje em dia. Temos os recursos físicos, a infraestrutura, que precisa ser desenvolvida, evidentemente, mas temos condições, um parque tecnológico em condições de desenvolver as tecnologias, e aí nos falta, talvez o que nos falte mais, talvez seja isso, o capital humano capacitado adequadamente para lidar com essas coisas todas. É isso que a gente está fazendo aqui. Capacitação, informação faz parte do processo. Divulgação de informação é o que nós temos mais que fazer. Esses processos todos têm tornado insustentável a vida no planeta, deixando claro, a vida nossa no planeta. Porque a vida do planeta vai continuar conosco ou sem nosco, como diria o outro. Não é certo? A questão da sustentabilidade toda está voltada para nós, né? Porque o planeta se resolve. Sem a gente, tudo bem. O planeta vai continuar. A questão é, nós estaremos nele ou não? Esse é o tripé, já amplamente discutido, não vou entrar nele agora aqui. Eu vou tratar do assunto, citar alguns exemplos de sucesso nessa coisa da sustentabilidade. As certificações ambientais de edificações colaboram nesse cenário, à medida em que promovem boas práticas, boas iniciativas que são exemplos para melhores desempenhos ambientais, visando exatamente menores consumos de energia, menores emissões, menores consumos de água e geração de resíduos. Esses são objetivos de quaisquer certificações, programas de etiquetagem. Hoje, eu fiquei sabendo recentemente, através de colegas profissionais que estão lidando na área aqui em BH, que existe um programa BH Sustentável que não há outro em outras cidades. É um exemplo fantástico para o país, que a gente tem que levar adiante. Tá certo? Tem que ser um fato relevante. De maneira tal que esses assuntos estão se repercutindo, estão se reproduzindo pelo mundo, e eu trago aqui alguns casos. Sempre buscando essa ideia de cidade sustentável no sentido da densidade. O conceito de mais gente junto é melhor
está relacionado ao fato de que, com mais gente junto, mais os serviços são utilizados de maneira mais eficiente, porque mais gente se beneficia deles. O adensamento urbano portanto, as cidades são soluções, elas são problemas, elas têm que ser soluções também, tá certo? Então, o conceito de compactação significa compartilhamento. Integração e compartilhamento são os conceitos do século XXI, na minha forma de ver. Essa é uma imagem que ilustra esses conceitos, essa preservação, a compactação, os transportes alternativos e o uso de cada vez menores veículos de menores impactos. Esse é um gráfico que ilustra os conceitos que o LEED, a certificação americana LEED, traz para cidades sustentáveis. E esse é um exemplo claro disso. Nova York já dá exemplos há muito tempo, por isso que eu trouxe aqui. Essa é a região de Battery Park City, que está justamente ao lado do distrito financeiro Downtown Manhattan. Aqui está o site do World Trade Center, e que, quando foi construído nos anos 70, por conta dessa grande área que foi escavada para os seus subsolos, eram 6, são ainda, né? Hoje em dia já está diferente, né, por motivos que vocês conhecem, mas assim, era uma grande quantidade de massa que foi retirada de terra, que eles precisavam jogar para algum lugar. E foi mais fácil jogar aqui na frente, onde havia cais abandonados, e eles simplesmente aterraram. Essas aqui são as bases das torres 1 e 2 do World Trade Center. Estão identificando? Então, esse é o site do World Trade Center. Essa massa de terra toda que saiu daqui veio para cá. Isso tudo foi aterrado. Essa zona não havia, até nos anos 70. E essa região, Battery Park City, tem uma administração independente da Prefeitura de Nova York. Isso aqui é a zona portuária. É a Port Authority que gerencia a região. É a Prefeitura, é a autoridade portuária. Que impôs para essa região regulamentações bastante específicas com relação aos projetos das edificações novas a serem implantadas ali, que já tinham que atender a requisitos ambientais previstos para melhor desempenho ambiental desde o início dos anos 80, naquela região. Hoje está assim. Hoje não, assim, nos anos 2000 está assim. Hoje já não está mais porque já estão subindo aqui as novas torres do World Trade Center, como a gente vai ver no slide mais para frente. E esses novos empreendimentos que foram construídos aí em Battery Park têm que atender a esses novos critérios. Um deles é esse residencial da Soler, que é o primeiro certificado LEED Gold dos Estados Unidos, e que tem várias iniciativas interessantes de cara essa coisa do espaço verde disponível para uso público, que é privado, espaço que é privado, mas disponível para uso público, que é um benefício importante da iniciativa, da incorporação para a cidade, numa região já densamente ocupada, né, e de alto valor imobiliário. Né? Você imagina deixar uma área livre dessa no metro quadrado que custa esse negócio. Né? Realmente não é especial. Aí os edifícios têm coberturas vegetais, tem fotovoltaico, tem uma geração de energia, o esgoto tem que ser tratado, a água tem que ser reutilizada, tudo isso já estava previsto lá no Battery Park City Regulation no início dos anos, no final dos 70, início dos 80. São exemplos que são importantes. E o LEED, inclusive, incorpora alguns desses conceitos. Esse slide eu pus para ilustrar um negócio que eu achei fantástico. Os caras põem esse espelho aqui em cima no prédio, vizinho, que também é da mesma incorporação, para refletir o sol por parquinho infantil que tem aqui no prédio, porque o prédio novo sombreou o parquinho. Então, eles puseram espelhos no outro prédio para iluminar melhor o parquinho infantil, para a criança não prejudicar as horas de sol, que são tão raras e caras. Então, eu achei isso de um cuidado de inserção urbana fantástico. Não é lei, não. Os caras fizeram porque quiseram. Claro, o parquinho é do próprio condomínio, lógico. Né? Se fosse do outro, talvez não fizesse. Outro conceito de renovação urbana, para requalificação urbana também de Nova York, é isso aqui. O Highline é um projeto novo, foi inaugurado ano passado. Isso é projeto, não é sem falar. É uma antiga linha de trem abandonada, que estava lá realmente depedrada e tal. E eles resolveram, ao invés de demolir, transformar numa grande praça linear. Olha isso. Olha que legal. Tem 3 quilômetros de praça linear, suspensa, e as pessoas podem usar, tal, passear. É realmente bastante interessante, agradável. Melhor do que destruir. Essas são as torres novas do World Trade Center, com uma inserção mais aberta. Aqui são os 2 memoriais, estão disponíveis, estão abertos à visitação pública. Não que seja agradável, porque não é uma visita agradável, certamente, mas é algo a se ver. Certo? Essas torres estão subindo, essa aqui já alcançou recentemente a estrutura já alcançou a altura máxima.
já é, portanto, a mais alta estrutura das Américas hoje em dia. E serão todos certificados, como é também este caso aqui. Bank of America é um edifício de escritórios, a sede do banco, e que tem 12 mil pessoas trabalhando no prédio e não tem uma vaga de garagem sequer. 12 mil pessoas, 0 vagas. Um cenário irrealizável, impensável, impossível no nosso caso, inclusive porque a legislação não permite isso. Nas nossas cidades... Pois é. Quem aprovou? No Brasil, você tem que pôr vagas, senão não aprova. Uma para cada 35 metros, para cada 50 metros, varia muito, mas sempre tem que pôr, de um jeito ou de outro. E no residencial, os caras querem pôr muito mais ainda do que a lei exige, porque vende, né? Vaga. São Paulo, o que mais custa é vaga. O que mais vale, né? O que mais vale, produto. Locação de estacionamento é um negociaço em São Paulo. Né? Esse é outro caso de renovação também bastante relevante, La Défense, que fica junto a Paris, que não é Paris mesmo, é outro município, por isso que pode ter esses prédios altos, que Paris mesmo não pode ter, à exceção de aquele lá, o Montparnasse e tal, mas é um caso velho. O fato é que esse aqui é uma renovação que eles iam destruir o prédio, ia ser uma implosão, prédio antigo, dos anos 50, que foi renovado em prol da sustentabilidade. Ele é certificado, HQE, certificação francesa, no nível Excellence, que é mais alta do nível da certificação francesa, e que é um sucesso imobiliário. Foi vendido pelo dobro do valor da incorporação, ainda sem ter concluído a obra, como nessa fase que nós visitamos em 2009. Esse é um outro exemplo de renovação também para Londres. Edifícios coloridos em Londres são inusitados, né, como você pode imaginar, e que também se trata de edifícios que estavam bem pedrados, uma região meio não muito valorizada, que passou a se tornar valorizada justamente porque faz muito mais sentido você renovar o que existe e ocupar o que já tem, onde já há serviços, do que construir algo novo em um lugar onde não há serviços, onde não há infraestrutura, e você tem que fazer tudo e levar tudo para lá. Quer dizer, o conceito de Alphaville, por exemplo, que está no país todo, certamente está aqui em BH também, é um conceito de uma ideia de urbanização que é oposta, diametralmente oposta à ideia que a gente sugere como o mais sustentável possível, que é o quê? Você juntar mais gente no mesmo lugar e compartilhar os mesmos serviços de segurança, de esgoto, energia, transportes, principalmente transportes que tem muitas emissões atreladas ao serviço de transporte. Esse é o BEDZ, primeiro exemplo de sucesso de comunidade sustentável. São 200 famílias. BEDZ vem do nome do local, Beddington, Zero Energy Development, fica próximo a Londres. E é uma comunidade, o primeiro sucesso foi em 2003, 2002 começaram, 2003 estava ocupado. E cada unidade, isso aqui é uma unidade, isso aqui é outra unidade, são várias unidades. E tem esses exaustores, isso aqui é um exaustor, essa coisa esquisita aqui, essa crista de galo estranha que tem em cima aí, são exaustores para retirada de calor, que podem ser fechados manualmente, com uma cordinha que fecha um damper dentro da casa, para você não ter a renovação de ar se não quiser. É bem legal. Residencial. O social housing, residencial social. Tem incentivo e tal. Só que a família, para poder comprar, para se qualificar para comprar uma casa aí, tem que passar por um curso, 30 dias de treinamento, para mudar os hábitos de vida. E o pessoal aqui não sabe que é um chuveiro elétrico. My House, My Life. É esse projeto aí. Macedo, o pessoal aqui tem dificuldade de usar o chuveiro elétrico, viu? Pois é. Não invente muita coisa, não. Faz favor, traz para a nossa realidade. Então, aqui, essas casas, a energia, a maior parte da energia consumida nas residências lá está relacionada à calefação, que gasta mais para calefatar do que para refrigerar. Então, eles, simplesmente com boa estanqueidade e bom isolamento, eles simplesmente eliminaram a necessidade de calefação. Você matou a principal fonte de consumo de energia naquele caso. Não tem calefação. Agora, tem que ter um projeto adequado para isso, né? Senão o cara passa frio. E esse negócio contribui para isso, porque ele renova o ar sem trocar calor. Vou ser bem rápido, porque meu tempo, acabei de ser informado que está no tratamento de água. Eles fazem o reuso da água cinza e faziam também o tratamento da água negra, água de esgoto, de vaso, era tratado localmente. E o tratamento de água de esgoto tem que ser feito tratamento o quê? Biológico, que supõe acumulação para que as bactérias façam o serviço delas de decompor a matéria orgânica. Ou seja, um processo que tem suas
peculiaridades e dificuldades, como se pode imaginar. Eles descontinuaram, não fizeram mais, e outros casos que eu conheço de tratamento de água negra também deixaram de fazer. E é o que eu também recomendo aos colegas, pensem em tratamento, sempre pensem em reuso de água cinza. A água de consumo deve ser reutilizada para vaso. Agora, depois do vaso, principalmente, evidentemente, onde já haja esgoto, você deve destinar para o esgoto. E onde não houver, você deve fazer o quê? Fossa. Okay? Zero waste, essa é a política. Não gerar resíduo. Esse curso que essas famílias têm que fazer no BEDZ, eles aprendem, inclusive, a como fazer compras no supermercado de maneira mais sustentável. Para levar menos embalagens para casa. Ao invés de comprar produtos ensacados, compre produtos in natura. Porque daí você consome um produto apenas, e não embalagem. Há vários aspectos que são interessantes para a gente pensar um pouco, que são úteis para a vida. Esse é o projeto de Masdar. Lamento muito que o Edson Yabico, que é o arquiteto Norman Foster, que estava aqui agora há pouco, não está agora, depois do coffee break. Esse é um projeto deles, do Norman Foster, escritório inglês, o Sir Norman Foster, que projetou para Abu Dhabi, no deserto dos Emirados Árabes, essa cidade que está sendo construída lá em Masdar, que é uma cidade prevista para ser sustentável naquele ambiente inóspito. É um pseudo-paradoxo. Pseudo não, é um paradoxo. Você não tem como fazer algo sustentável no meio do deserto. Você tem que levar tudo para lá. Mas é um desafio bastante interessante porque sugere inovações. É o tal do conceito da ruptura que nós vimos aqui hoje. É algo realmente novidoso. E há referências interessantes aí que eu posso mostrar aqui rapidamente. Claro, há referências da arquitetura árabe, os prédios muito próximos uns dos outros, para as ruas serem caminháveis, porque um faz sombra no outro. O uso intensivo da energia solar fotovoltaica, é claro. Há aspectos... Olha aí que interessante. Ficou até legal o design do negócio. Essa cultura do Muxarabi, né? O Muxarabi é feito para promover sombra, mas também tem um aspecto social, que é o fato de que as mulheres têm que ficar em casa e não podem ir à rua, e sem a roupa, que não é burca, que tem outro nome lá que eu não lembro agora, elas não podem sair. Então, mas em casa elas têm que poder ver a rua, só que só podem ver a rua por trás dos Muxarabis. Porque elas não podem ser vistas sem as vestes próprias. Quer dizer, é um aspecto próprio da cultura local, que eles consideraram. Isso aqui é uma chaminé, é uma torre de vento para exaustão e renovação de ar, que é um aspecto muito comum na arquitetura árabe. As mesquitas todas têm as suas torres, que são para divulgação dos momentos de oração, cujo nome também não me lembro, mas também tem a função de renovar o ar e aproveitar o vento. Tem esse carrinho elétrico, que é um negócio fantástico. Funciona sozinho, não tem motorista, não tem trilho. É um carrinho elétrico de pneus. Você entra, você diz para onde você quer ir, digita lá e ele simplesmente leva. E anuncia. Chegou, tal lugar, pode desembarcar, por favor. Muito legal, obrigado, boa tarde. E, finalmente, Songdo. É um projeto também fascinante, eu diria. Isso está em construção na Coreia do Sul, próximo a Seul. Essa ilha aqui é a ilha do aeroporto de Seul, que é gigante, e essa parte onde está Songdo, ligada por uma ponte à ilha do aeroporto e por estradas ao centro de Seul. É um projeto, uma cidade inteiramente nova, construída com uma parceria público-privada, evidentemente, que já está sendo ocupada com novidades diversas. Os 4 níveis de serviços, o nível da infraestrutura subterrânea, que são os transportes e serviços elétricos, dados, etc., e esgoto, estão no nível, todo tem controle automatizado. No nível do térreo, das ruas, as pessoas caminham e andam de bicicleta com maior conforto. Esse é o projeto. A ideia é que as pessoas não usem carros. Claro que há carros, mas são sempre carros eficientes e nunca de puramente combustão. São somente híbridos ou elétricos. No nível superior, toda a transmissão, a cidade é toda wireless. Tudo funciona sem fio. E os serviços e os consumos, se você comprar uma lata, isso muda. Olha a cadeia que isso interfere. Se você compra uma garrafa de água e despreza essa garrafa de água na rua, eles têm como saber que garrafa é aquela garrafa identificada com um sistema, um código de barra, sei lá, chip, sei lá o que é, identifica onde o sujeito comprou, quem comprou
e pune e multa um sujeito que largou a garrafa num lugar inadequado. Olha isso, o nível de... É claro que na hora que isso passa a acontecer, o sujeito não vai largar a garrafa lá, a não ser que seja um desavisado, então não ocorre. Ou seja, é uma coisa que leva a outra, né? São diversas evoluções tecnológicas fascinantes nesse projeto novo para Songdo, que chama Songdo International Business District. É um exemplo já construído, já tem alguns anos, está em construção. Eles esperam receber mais 50 mil novos habitantes nos próximos 5 anos apenas. 2016 é o projeto. E é isto. Obrigado pela atenção. Bem na hora. Você já passou 3 minutos, mas vamos lá. Teria só alguns comentários antes de passar a palavra. Gostei da ideia de que cidade é solução. A gente acredita nisso, até como setor e como cidadão. Qual é a grande sacada e a grande história disso? É que você olha o mundo todo e você tem no Brasil hoje uma distorção. Talvez por isso que a gente discuta tanto, esse assunto hoje seja tão palpitante para nós. No mundo, só em 2050, isso é média, você vai ter 85% da população morando em cidades. Problema, no Brasil isso já é uma realidade, nós temos 84,5%. Então, o que o mundo vai atingir em 2050 e tem esses 30 anos, mais de 30 anos para pensar, nós temos que solucionar hoje, ontem, para ser mais preciso. Então, é isso que a gente hoje tem que fazer. É nosso dever de casa. Ou então fazer com que o campo seja novamente atrativo e voltar o pessoal para o campo. É óbvio que essa história de 2050 está muito pressionada pela China, que mantém 80% da sua população forçadamente no campo. Outra coisa que eu gostei também que você falou, mas que eu acho complexo demais, é a questão da área privada com uso público. Eu acho isso espetacular. Lá em Recife, nós estamos estudando alguns projetos nesse sentido. A prefeitura está querendo impor, de certa forma. E onde é que a gente coloca a nossa argumentação? Na realidade social que nós temos. Infelizmente, pela realidade do nosso país hoje, o que você tiver de área disponível ao público, de repente ela pode ser invadida ou utilizada de outra forma. Então eu tenho muito cuidado quando a gente aceita esse tipo de ideia. Acho fenomenal, porque de repente você multiplica o verde da cidade a custo zero. Então isso é bom para o cidadão e é bom para o gestor público, mas é meio impraticável hoje, eu acredito. E a questão da volta da questão da educação, que você colocou de forma muito clara, com o exemplo da garrafa. A gente vai, e a sustentabilidade vai bater em educação. É a história do chuveiro, que o cara não sabe ligar, então não adianta dar muito avanço tecnológico, que ele não vai saber fazer. Então, e o último comentário é, eu conheci Magda. Eu só não entendi por que a cidade é ali. Porque conta todo o preceito humano, aquilo não tem água, aquilo não tem verde, aquilo não tem nada. Fizesse a cidade em outro lugar, ela seria mais sustentável de ser sustentável. Jean Benevides. É diretor da Caixa da área de Meio Ambiente. Me promoveu. Boa tarde, pessoal. Bom, é um prazer mais uma vez estar aqui. Ele já disse que eu sou veterano de ENIC, que a gente está aqui falando do selo, disseminando, né? Mas dessa vez eles chamaram a gente para falar de cases, de coisas concretas. A gente está muito feliz porque hoje a gente tem coisas objetivas para mostrar para vocês de que, de uma instituição financeira como a Caixa, né, que a responsabilidade de quem financia 70% a 75% do mercado imobiliário, quando traz para a sua agenda a questão da sustentabilidade, e num setor que é tão importante para nós, como o setor da construção civil, o financiamento da habitação, a gente tinha que fazer coisas concretas para mostrar. Então, o nosso papel é de estar disseminando e induzindo também, né? Então, a gente se relaciona nesse Brasil inteiro com diversas prefeituras, governos estaduais, companhias de habitação e construtoras. E a gente perguntava por que é que essas medidas de sustentabilidade não estavam tão disseminadas e tão conhecimento dos engenheiros, dos projetistas, arquitetos, né? Quando a gente foi verificar, as referências que se tinha nesse país era muito de soluções americanas, de outros países de Europa, né? Selo LEED, Aqua. E aí a gente, bom, se a gente está lidando com esse setor há tanto tempo, juntamos nossos técnicos, engenheiros, arquitetos, técnicos sociais, olha o que tem de bom nesses selos, olha a experiência que nós temos nessa relação com o setor público, com o setor privado aqui na produção habitacional, e o que é possível para a realidade brasileira a gente fazer e a gente disseminar.
E foi aí que surgiu a ideia do selo. Depois passamos isso para os especialistas, como os dois que estavam aqui antes, o professor Lamberts e o professor Vanderlei John, e um grupo de especialistas construiu esse guia, que aqui estão as 53 boas ideias que a gente vai mostrar. Pode passar, por favor? Não é? Essa classificação, que são 53 ideias para projetos de empreendimentos habitacionais, divididos em 6 categorias de avaliação, que é aplicável a projetos de financiamento, né, ou também de repasse do AGU. A gente não queria fazer isso somente para os financiamentos para o setor privado, para a habitação de mercado, para a classe alta, né? Colocar também a habitação de interesse social que é feita nesse país e que é muito ainda, né? E aí trabalhamos o seguinte: o selo é um instrumento voluntário, né? A Caixa não é certificadora, né? Isso é uma ação inovadora de uma instituição financeira fazendo, e a gente, como a gente analisa um projeto e a gente acompanha ele até a entrega, até a hora do habite-se, a gente poderia, usando esse nosso todo conjunto de procedimentos, atestar de que aquilo que foi prometido foi cumprido no projeto para dar essa certificação para quem vai comprar esse empreendimento, né? Então, foi com essa ideia que a gente desenvolveu. Esses 53 critérios ou indicadores foram divididos nessas categorias, né? Um projeto, para ser sustentável, empreendimento habitacional, ele não pode prescindir de uma boa qualidade urbana, né? Que ele busque mecanismos de flexibilidade, elementos de projeto que são importantes para a qualidade da moradia. O conforto dessa moradia ele é fundamental. O painel anterior comprovou isso, né? Os aspectos de eficiência energética também, né? Uma energia caríssima que se tem nesse país, uma das tarifas mais caras do mundo, isso é fundamental para isso não impactar, principalmente na baixa renda. Buscar sempre a conservação de recursos materiais, fazer um bom uso da gestão da água, que também foi bem disseminada aqui, e não adianta fazer nada disso se quem vai usar não entender, não compreender e não foi educado para manter essas benfeitorias ou até fazer mais, né? E também outros aspectos, quando se trabalha com a baixa renda, que você tem que incorporar para aquele perfil de empreendimento. Então, foi com esse espírito que a gente trabalhou a proposta do selo Casa Azul. Bom, esse projeto, né, então, considerando que você tem situações de que um empreendimento de alta renda, determinados critérios são mais fáceis de você obter, às vezes faz parte já da metodologia de construção, né, dos projetos. Mas, considerando a baixa renda, a gente quis fazer o seguinte: vamos trabalhar aqueles critérios que são obrigatórios. Então, trabalhamos 19 critérios que qualquer projeto, para ser considerado uma construção sustentável, tem que ter, né? E vamos trabalhar outras gradações. Para isso daí a gente dá o bronze. Se ele atender os 19 e pegar mais 6 de livre escolha, ele recebe o prata, e os 19 mais 12 de livre escolha, entre os 53 indicadores, ele recebe o selo nível ouro. E para que isso? Até conversando com o Lucas aqui, o Brasil é diverso, né? Não dá para você pensar um padrão para todo o país, né? Então, você ter 19 critérios, que são as questões básicas para se considerar uma construção sustentável, mas tem outras soluções que, dependendo do perfil da renda que você vai atender, né, ou dependendo da região que você vai fazer esse projeto, você pode ter uma liberdade para estar escolhendo que solução você vai buscar para o projeto. E não esquecendo que é na etapa do projeto que se tem toda a oportunidade de fazer uma construção sustentável. Porque depois que já está ocupado, durante a fase de uso e operação, a solução fica muito mais cara e mais difícil, né? E aí, como a ideia aqui é trazer case, a gente já concedeu esse selo para 4 empreendimentos. Lançamos em 2010 esse guia, 2 anos depois, no terceiro ENIC que a gente fala dele, né? Somente 4 projetos. Em 2011, temos para o Residencial Bonelli, foi o primeiro, selo ouro, lá em Joinville, e hoje entregamos esse selo aqui no ENIC, no estande da Caixa, às 15h30, para uma empresa daqui de Minas, né? Foi com muito prazer que a gente entregou o selo prata para eles, um empreendimento lá em Betim. Mas a nossa grande surpresa que eu trago aqui para falar para vocês são esses 2 empreendimentos. Esse empreendimento aqui, em Paraisópolis, foi uma urbanização de favela com recurso do Orçamento Geral da União, que a Prefeitura de São Paulo quer fazer um empreendimento com esses aspectos de sustentabilidade. Contratou uma consultoria especializada lá, chamada Ducto, para trabalhar esse projeto, para ele atender os critérios do selo, né? E esse aqui também foi numa favela lá no Rio de Janeiro, que fica atrás do Leme ali, o Chapéu Mangueira Babilônia, que também recebeu, e é sobre elas que eu vou destacar aqui, porque para a gente merece os parabéns, porque a gente sempre ouviu: ah, mas isso encarece, isso aumenta o custo, e a gente viu na habitação social, com recurso do AGU, eles fazendo um projeto exemplo
de sustentabilidade, né? Então, vou destacar aqui esses dois, que para a gente foi uma grata surpresa, que entregamos o selo para os dois agora em junho, durante a Rio+20. E Paraisópolis, são 171 apartamentos dentro do Parque Urbanização de Favela, proposto pela Prefeitura de São Paulo. Eles atenderam 39 critérios dos 53 indicadores de boas práticas de sustentabilidade na habitação. Conseguiram o selo ouro, o projeto está em construção, atenderam os 19 critérios, óbvio, né? E mais 20 de livre escolha. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês o que é que eles fizeram, né? Em aspectos à qualidade urbana, a gente tem que destacar, né? Eles retiraram famílias de área de risco, recolocaram dentro da própria comunidade, é um pressuposto do programa que eles atenderam, né? E o selo privilegia isso, não é? Dando uma moradia adequada, integrando a cidade, uma área que já tinha uma infraestrutura disponível, um comércio dentro do indicador, um raio de 1,6 quilômetros, você ter disponível, por exemplo, equipamentos como escola, transporte público, ter área de lazer também, aspectos de saúde e segurança, e recuperaram uma área degradada, que era essa área onde está construindo os prédios, também é um critério que o selo valoriza, para você não deixar vazios urbanos e você poder exercer a função social daquela propriedade dentro da cidade, né? Então, isso aí, atendendo a categoria de qualidade urbana, esse projeto buscou todos esses critérios, atendeu esses critérios, né? Fizeram melhorias do entorno, né, construindo equipamentos públicos, como esse aí, esse equipamento que tem quadra de esporte, né, os centros lá. Inclusive, somente esse projeto mereceu um prêmio de sustentabilidade da Holcim, um prêmio da Holcim, né, que é internacional. Nos aspectos de projeto e conforto, ele valorizou o desempenho térmico da unidade habitacional, utilizaram veneziana, observando também toda a questão da proteção da insolação, sem prejudicar a ventilação. Colocaram veneziana com abertura total do vão para a iluminação, aquilo que o professor Lambert estava destacando, né, que no Brasil se perdeu muito essa produção de janelas mais eficientes nesse sentido, né, com a parte inferior para a ventilação permanente, como está ali no destaque, né. Trabalharam a flexibilidade no projeto, com diversos tipos de layout, né, de plantas também. Colocaram o local para coleta seletiva, já para o condomínio trabalhar a coleta seletiva, ao invés de deixar para depois o condomínio fazer, já entregaram assim. Iluminação natural nas áreas comuns, equipamentos de lazer sociais e esportivos. Também buscaram adequação às condições físicas do terreno, para evitar muito remanejamento de terra, né, geração de entulhos. Entregaram o empreendimento com lâmpadas de baixo consumo também em todas as áreas privativas, né, e colocaram dispositivos economizadores, tanto nas áreas comuns, né, nos sensores de presença, com o uso de lâmpadas econômicas. E fizeram toda a medição individualizada de gás para esse empreendimento de baixa renda. Então, cada um desses daqui são critérios que o selo reconhece como uma boa prática e vai pontuando para ele poder buscar o selo do maior nível, que foi, no caso, o selo nível ouro, né. Na parte de conservação de recursos materiais, eles adotaram a coordenação modular do projeto, né, e, com isso, gerando uma menor quantidade de resíduos, né. A qualidade dos materiais também foi considerada, dos componentes e materiais. Tem todo um detalhamento que no guia vocês podem observar. O guia está disponível lá no estande da Caixa, para quem não tem aqui, e tem todo o indicador, o detalhe, o que é que vai observar, né, quais são os exemplos que você pode adotar, né. Adoção de componentes industrializados ou pré-fabricados, e com isso gera menor quantidade de resíduos e uma rapidez na construção também. Eram famílias que estavam saindo de área de risco, né, então não podia demorar muito com essas produções. Utilizaram formas e escoras reutilizáveis, né, com isso também evita o uso de madeira, que geralmente você, usando a madeira para escorar, depois ela vai junto com o entulho. Fizeram a gestão dos resíduos de construção e demolição, a coleta seletiva desse resíduo para destinação adequada e reciclagem e reutilização dentro do próprio empreendimento, não é? E também fizeram uma fachada com facilidade de manutenção. Quem vê esses condomínios da baixa renda sabe que isso é um problema, né? Que depois eles não fazem aquela pintura de baixa qualidade, que depois fica aqueles condomínios com a fachada horrível, né? Então, eles já fizeram um projeto com a fachada, qualidade nessa fachada e manutenção da fachada também, para lavar, para poder limpar, bem mais fácil. Fizeram a medição individualizada de água em todo o prédio, né? Colocaram dispositivo economizador na bacia sanitária, arejadores em todas as torneiras, fizeram um registro regulador de vazão também e um projeto de retenção de águas pluviais. Aqui já é... Desculpa, passei aqui. E na última categoria, das práticas sociais,
eles fizeram uma educação de todos os trabalhadores para poder fazer a gestão do resíduo de construção. Isso não é comum dos trabalhadores, né? Então, eles fizeram todo um trabalho de educação ambiental dos empregados, né? O desenvolvimento pessoal desses empregados, até a alfabetização desses empregados, pessoas que não têm ainda nem um mínimo de alfabetização, né? Participação da comunidade na elaboração do projeto, que era um projeto de urbanização de favelas, de baixa renda, e isso é um pressuposto do próprio programa, que eles trabalharam bem, o envolvimento dessa comunidade, que ia ser remanejada, reassentada, né? Ações para mitigação de riscos sociais e ações para geração de emprego e renda nessa comunidade também que foi trabalhada. Então, 39 critérios, que para a gente foi uma grande surpresa e uma felicidade ver um projeto de baixa renda atendendo isso. E o segundo, que também foi entregue no dia 20 ao prefeito Eduardo Paes, lá o selo, foi o projeto do Rio de Janeiro, no Chapéu Mangueira Babilônia. O projeto aqui, na verdade, o primeiro que eles fizeram desse conjunto de prédios também foi só de 16 apartamentos, que eles apresentaram para o selo. Também no PAC, atendeu 32 critérios do selo, recebeu o selo ouro, né, sendo os 19 critérios obrigatórios e mais 13 de livre escolha.